Vasco da Gama, o Vascão saiu na frente, perdeu, o Léo Pelé falhou, o Rafael Paiva teve que dar explicação, mas quem conta tudo isso pra gente é ele, Breno Monsef. Fala comigo, irmão. Temos então alguns pontos, né, importantes para repercutir do jogo de ontem. Essa derrota de virada do Vasco pro Galo, 2-1, ainda no primeiro tempo. O Vasco fez um golaço com o Coutinho, depois de uma grande jogada do Emerson Rodrigues, né? Temos que citar o Emerson Rodrigues, fez a jogada do gol, mas é claro que o grande lance foi o Coutinho, o corte que ele dá na zaga e, enfim, faz um belo gol. Gol Felipe Coutinho, né? Ele acabou que saiu no segundo tempo, até preocupou. A princípio é só cansaço, né? Estresse físico normal nesse processo de recuperação. O Rafael Paiva até falou sobre isso na coletiva. O outro ponto que o Paiva falou é sobre a utilização da zaga, era aquilo que eu falava até ontem, que foi a utilização de Maicon e Léo, né? Por que não, por exemplo, Maicon e João Vitor, já que o Léo ontem falhou, essa é a verdade. Não só ele, mas teve duas grandes falhas nos gols do Atlético, nos dois golaços, do Arana e do Paulinho. Então, assim, o Rafael Paiva justificou baseado na posição dos dois, né? Os dois são destros, Maicon e João Vitor. E aí, para ter dois zagueiros destros, ele entendeu que era melhor ter um zagueiro canhoto, que é o Léo, um zagueiro pelo lado esquerdo. E aí, ele identificou que o Léo vinha bem, mas ontem acabou que o Léo falhou, né? A gente, enfim, viu isso claramente, debateu ao longo do jogo, e nos dois não foi só culpa dele, né? Vale citar, mas ele teve parcela de culpa. E agora? O Vasco vai ter o jogo da volta dia 19, só no outro sábado, né? Daqui a 16 dias. Antes disso, o Vasco tem sábado agora, depois de amanhã, Juventude, em São Januário pelo Brasileirão, e no meio de semana, pós-data FIFA, antes do jogo contra o Galo, o Vasco pegando o São Paulo dia 16, 2 jogos importantes. Até lá, o Vasco vai ter esse período pro jogo da volta da Copa do Brasil. Então, eu não quero aqui individualizar a derrota em cima do Léo Pelé, seria até uma baita de uma covardia, mas eu acho que tá na hora do Rafael Paiva dar uma segurada nessa teimosia, nessa insistência dele com o zagueiro do Vasco. O Rafael Paiva insistiu tanto do Ryan e teve que o Ryan fazer duas besteiras, chegou ao ponto do Ryan fazer duas besteiras enormes para só então o Rafael Paiva tirar o garoto do ataque e testar outros jogadores. Eu entendo que o Léo Pelé é o especialista no lado esquerdo da zaga, eu entendo que escalar João Vitor e Maicon juntos consiste, no fim das contas, em alguém atuar num lado onde não fica tão confortável, mas em alguns momentos eu acho que o treinador precisa fazer essa adaptação e priorizar quem tem melhor qualidade técnica, independente do lado onde se sente mais confortável. E aí me parece que a melhor escolha nesse momento é que a dupla de zaga do Vasco seja formada por João Vitor e Maicon. Sei que é muito fácil depois de um jogo como esse, não quero jogar o Léo Pelé aos leões. Eu venho falando aqui, acho que é um jogador que, em termos de composição de elenco, ele ajuda muito o Vasco da Gama, ele é importante sim para momentos fatiados da temporada, mas para uma sequência mais longa na titularidade, eu acho perigoso você insistir tanto com o Léo Pelé. Então, assim, o primeiro jogo da semifinal cobrou um preço muito caro do Vasco, muito por conta de falhas que não foram só do Léo Pelé, mas que acabam marcando também um zagueiro que não conta com tamanha confiança da torcida. O Vasco foi um time corajoso na escalação, na postura. O Vasco teve comportamento de quem quer se classificar e de quem pode se classificar no Rio de Janeiro. Então a postura me agradou bastante, a forma corajosa. O Rafael Paiva montou um time que quis jogar também, não à toa saiu na frente do placar. Então isso me dá confiança. Mas é importante que o senhor Rafael Paiva dê uma segurada nas convicções dele, nas teimosias dele. Eu não quero aqui ensinar o Rafael Paiva como escalar o Vasco, longe de mim. O Rafael Paiva entende muito mais de bola do que o Gabriel Farias ou de qualquer torcedor do Vasco da Gama. Só que tem alguns momentos que você precisa fazer algo um pouco mais simples. Por mais que não seja a especialidade nem do João Vitor nem do Maicon atuar pelo lado esquerdo, eu acho que o interessante nesse momento é que esses dois jogadores com maior qualidade técnica formem essa dupla de zaga, até porque no jogo da volta, se o Léo Pelé volta a falhar, ele vai ficar execrado em relação à torcida do Vasco da Gama. Então fica o apelo pro Rafael Paiva realmente repensar um pouco a escalação, principalmente do miolo de zaga do jogo da volta, porque é uma partida muito importante, cara. Chegar numa final de Copa do Brasil pro Vasco nesse momento seria algo excepcional, seria algo que financeiramente contribuiria absurdamente e a torcida, né, se sentiria, claro, muito feliz com uma final que não estava nos planos. Então acho que o jogo da ida deixou uma mensagem clara, espero que o Rafael Paiva tenha captado. A grande discussão de ontem foi o João Vitor não ter jogado contra o Galo em BH, o mesmo João Vitor tendo sido uma grande contratação, a mais cara da janela do início do ano, e até com números positivos. O Vasco teve o João Vitor à disposição em 23 partidas como titular,
E é curioso olhar que foram 10 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. João Vitor, como titular do Vasco, apenas 4 derrotas em 23 partidas nesse ano. E até um detalhe, o João Vitor hoje, ele foi julgado na STJD e foi absolvido, tá? Já pagou um jogo de punição, né, na Copa do Brasil, aquela expulsão lá contra o Furacão, entre parênteses, né? Pra mim, dando um pitaco de opinião, injusto, né? O João Vitor foi expulso injustamente no jogo da ida contra o Furacão, mas ele teve que passar pelo julgamento, passou, foi absolvido, então o João Vitor está à disposição para a sequência da Copa do Brasil. Pro jogo de ontem, eu até achei que ele seria titular, mas junto com o Léo, né? Até porque essa dupla, João Vitor e Maicon, não foi tão usual assim, não tão usada assim pelo Paiva. Vamos aguardar a sequência agora da preparação. Sábado já tem um jogo contra o Juventude, 9 da noite em São Januário. Se a zaga vai ser mantida com Léo e Maicon ou se o Paiva vai fazer alguma alteração pensando na sequência não só, obviamente, da Copa do Brasil. O jogo da volta é só dia 19, é só na outra semana, mas obviamente também pelo Campeonato Brasileiro. Mas foi o grande ponto, a questão da zaga do Vasco, que foi crucial na derrota pro Galo por ontem de virada pelo placar de 2-1. Não entendi, até porque o Paiva, né, Gabriel Farias, foi o cara que promoveu o João Vitor a ser titular do Vasco. Então, parece que ele entendeu que é o Léo na esquerda e ponto, e acabou. E como não tem um concorrente, digamos assim, ao Léo, quando ele apresenta um mínimo de confiança, ele joga, a não ser que ele comece a quebrar a bola, a atrapalhar demais, aí o Rafael Paiva cogita a possibilidade de sacar o Léo do time, e é o que me parece que ficou nas entrelinhas da entrevista coletiva. Parece que ali ele admite, não, vou ver, tipo, se ele quisesse respaldar de fato o jogador, mas semifinal de Copa do Brasil não é momento de agradar ninguém, nem de fazer teste, irmão. Tem que jogar quem tá melhor. Eu acho que tem que jogar quem tem mais qualidade técnica, simples pra mim. E outra coisa também, chatice do caramba, não, porque tal zagueiro só joga pela esquerda. Mentira, zagueiro se adapta com uma facilidade enorme. Claro que em algum momento o movimento pode ficar um pouquinho comprometido. Então, o canhoto jogar pela direita é mais difícil, mas o destro jogar pela esquerda é mais fácil. Fiquei confuso. O zagueiro canhoto gosta de jogar pela esquerda. Tá aí, até aí... O Léo é canhoto, então ele gosta de jogar pela esquerda. Sim. O Maicon é destro. Ele prefere jogar pela direita, mas ele consegue jogar pela esquerda, porque o destro se adapta mais fácil a jogar pelo lado esquerdo. Lembra do Zeca? Jogou no Vasco? Era um lateral esquerdo destro. Sim. Por exemplo. O Júnior. Maestro. Você encontrou um exemplo bem melhor que o meu. Mas o que eu quero dizer é que o Gabriel falou, ele tem razão. Porque o Léo joga pela esquerda, os outros não jogam. Irmão, dá um jeito. Bota os dois destros e monta o time assim, são os dois melhores. Não, o João Vitor tem que jogar. Tem hora que é simplificar. Você tem um zagueiro que é, me desculpa, disparadamente o melhor do elenco. Esse cara não pode sobrar no banco. Contratação mais cara do Vasco na temporada. Chegou pra jogar. Pra ser o xerife. Pra ser o zagueiro titular do time. Tem que Quando jogar, jogou, fez bem a equipe. Ainda tem isso. Toda vez que ele jogou, ele foi bem, pô. Sim. Foi expulso injustamente contra o Atlético Paranaense. Tudo bem, o Léo entrou, deu conta do recado, beleza, ganhou moral, legal, parabéns pro Léo. Volta pro banco. Então, aí é que tá, é saber separar, Vitor, um jogador que ele tem a capacidade de ser o titular, um jogador que vai ser importante de maneira fatiada ao longo da temporada. Sim. O jogador que vai entrando. O Léo deu conta do recado em alguns jogos recentes. Ele foi muito contestado, teve que jogar por conta daquela dupla suspensão do João Vitor e deu conta. Tanto que o Paiva pensou, caramba, vai ser meu titular de novo. No jogo seguinte, com o João Vitor à disposição, ele já coloca o Léo. Sim. Verdade. Assim, eu acho que o Léo, ele é uma boa... Assim, a gente também individualizar, né, a jogada de ontem, as jogadas de ontem. Duas. Elas têm um contexto. Não é só o Léo. Mas o Léo tá ali. Ele ficou exposto. Mas assim, principalmente aquela que ele tá meio que atrasado, meio que perdido no tempo da bola. Então, mas vamos lá, eu tenho uma opinião sobre esse lance que é impopular. Faltou comunicação, principalmente do Lucas Piton, porque o Paulinho vem lá do outro lado e ele corre, o Léo nem vê o Paulinho. O Léo errou mais em não atacar a bola. Mais uma marcação. No meio do caminho, né? Isso, uma marcação de dentro da área, você marca o jogador, e o Léo tava marcando o Hulk, ele não tava marcando o Paulinho. Verdade. Só que, obviamente, ele ficou exposto porque ele não subiu na bola e tomou uma cabeçada pelas costas. E no outro lance, ele até acerta o carrinho, ele dá o bote certo, só que ele dá muito azar, porque a bola pega no pé do Paulinho e volta. Agora, a gente tem que questionar por que o zagueiro tava dando um bote na intermediária. Alguma coisa estava errada. Não pode ser o zagueiro, que tem que ser o último cara do combate, a dar um bote lá na intermediária. E aí o Vasco ficou prejudicado e o Léo Pelé acabou sendo exposto. O Léo é pra compor elenco. Desculpa. No nível que a gente espera de um time que chega na semifinal de Copa do Brasil, composição de elenco. Sim. Assumir a vaga me parece assim,
um tanto quanto perigoso. E me desculpa, o Rafael Paiva, há um tempo atrás eu me questionava se ele era um cara convicto ou se ele era um cara teimoso. Tá me parecendo teimoso em algumas coisas. Verdade. O Ryan fez a besteira lá em Curitiba. Aí insistiu com o Ryan no clássico. Aí o Ryan acertou a jogada. Ele falou, Ryan titular contra o Palmeiras. Aí o Ryan faz o quê? Uma besteira, entrega um gol pro Palmeiras. Agora o Léo Pelé. Foi mal, ele tira do time. Léo Pelé entra, faz 2 partidas ali, ok, legal. Boas partidas. Então é meu titular. Cara, não precisa provar nada a ninguém. Escala os melhores. Ele tá naquele papel de interino / efetivo? Não, ele tá efetivado. É efetivado, mas a gente sabe que se ele começar a perder um montão de jogos, ele é demitido com muito mais facilidade. Vai de Seabra, né? O Seabra é o exemplo perfeito. Ah, foi efetivado? Foi. Fez boa campanha. Pô, a campanha do Cruzeiro, com um time do primeiro turno, era uma baita campanha. Mas na hora que deu uma rateada, foi mandado embora. O Rafael Paiva tá na mesma situação. Nessa situação, faz o beabá. Não compromete. Bota os melhores em campo e deixa a responsabilidade pros jogadores. João Vitor estava com 2 cartões amarelos. Melhor garantir ele no jogo de volta. Concordo que o Léo tem suas falhas, mas ontem não foi exclusivo dele. Piton não jogou, Paê é inexistente, só falando do Léo. Jô, se tem um jogo que você precisava de um zagueiro de qualidade, era o de ontem, né? Sim. E não no da volta. Essa parada de ficar segurando pro outro jogo, aí tu perde a ida, e aí como é que faz? De repente, por conta dessa derrota, tu vai ser eliminado.